Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram a mulher surpreendida em adultério. Colocando no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, nós vamos percorrendo nosso caminho. Esses dias a gente estava se preparando para entrar na quaresma. Agora nós já vamos quinto domingo, próximo domingo de Ramos. Logo a gente celebra a Páscoa. Logo a gente fica mais velho, depois morre. É tudo tão rápido, né? A gente fala assim, vai ficando mais velho, diz: Ei, quando eu tinha meus 18 anos, as pernas eram boas, a gente corria, fazia um gol aqui, fazia outro gol dali, marcava. Agora as pernas não ajudam mais, a gente vai ficando mais velho. Quer dizer que o tempo passa tão rápido e a gente precisa assim buscar a nossa conversão. Não que outros tempos não precisam, porque a nossa vida toda vai ser uma luta pela nossa conversão pessoal. Mas esse tempo é um esforço a mais, uma dedicação a mais. E a liturgia, ela vai nos ajudando, até chamado tempo favorável. Tempo favorável. Porque a liturgia, a igreja propõe coisas que vão nos ajudar a nossa conversão, vamos dizer, meios para levar a conversão. E cada domingo, a liturgia tem essa meta, né, de ajudar um aspecto de conversão. É chamada as pérolas da quaresma, nós escutamos na quarta-feira de cinzas. Jejum, oração, esmola. Compromisso com Deus, oração. Compromisso com o irmão, a caridade, a esmola. Consigo mesmo, o jejum. Aí vem os 5 domingos. O sexto já é a narração da paixão, mais profundo ainda. Ver o amor de Deus pelo homem. O que a gente tem que Deus nos ama tanto e dá a sua vida, derrama o seu sangue na cruz por nós? Vamos ver domingo de Ramos, narração da paixão.
Agora, esses 5 domingos vamos caminhando nesse aspecto de conversão. Primeiro domingo, nós encontramos alguns desafios, as tentações da vida. Que são tentações? São bens mentirosos, enganadores. Nós nascemos com essas inclinações ao mal. A nossa vida é uma luta para vencer as tentações. Segundo domingo, a transfiguração. Você lembra? E Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus. A motivação do cristão é a vida eterna. Hoje em especial, relembra esse domingo a leitura de São Paulo. Segunda leitura, São Paulo diz: corro direto para a meta. Direto para a meta. Rumo para o prêmio. Que prêmio é esse? Vida eterna. A motivação do cristão para a conversão é a vida eterna. Pronto, depois São Pedro diz: aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Terceiro domingo, nós ainda temos tempo. Nesse terceiro domingo, narra Pilatos, que matou os judeus, galileus, matou os 18 da torre de Siloé, e Jesus dizendo: por acaso pensam que são melhores do que eles? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer do mesmo modo. O que quer dizer? Nós ainda temos tempo. Todo mundo está vivo? Ainda tem tempo. Domingo passado, quarto, mais fácil de lembrar. Filho pródigo, o pai bondoso, caiu em si e voltou para o pai. Coisa que o filho mais velho não conseguiu fazer. Caiu em si, o orgulho cegou. É preciso cair em si, olhar para dentro de si, olhar a nossa própria culpa. Agora, o quinto domingo apresenta esse evangelho, a mulher adúltera. Uma palavra como um fio, né? A gente puxa para lembrar os outros. As tentações, transfiguração, os 18 da torre de Siloé, chamada conversão, o filho pródigo, e agora o quinto domingo, mulher adúltera. E o que esse evangelho nos convida? 2 premissas para a gente fazer reflexão. Primeira coisa: o pecado sempre leva à morte. O pecado traz morte. E a segunda parte: o perdão traz a vida, renova a vida. O evangelho nos traz esse contexto que nós estamos vivendo, preparando para a Semana Santa. Começam as perseguições contra Jesus, e os judeus e galileus começam a fazer armadilhas. O próprio evangelho usa essa expressão: vamos surpreender Jesus. Para quê? Apanhar alguma coisa para matar. E assim começam as fofocas. Quem dá mais? Quem paga mais? Vamos dar um jeito de matar Jesus. Olha, irmãos, essa semana, se você acompanhar as leituras, estou só dizendo domingo, toda a leitura do dia semanal, cada dia vai mostrando como os judeus vão dar um jeitinho aqui para pegar Jesus. Vão apanhar alguma coisa para matar Jesus. Então fazem armadilhas. O evangelho de hoje é uma delas. Eles têm uma lei, a lei de Moisés, e essa lei tem um grande sentido. Claro, eles estão usando de uma lei sagrada, que tem uma experiência humana por trás, para apanhar Jesus. Então vamos ver o que Jesus vai dizer. Que lei era essa? O pecado traz a morte. E essa lei é muito clara: o pecado em si merece a morte. Claro que eles estão usando de uma mulher, de um pecado que era particular, que se tornou um pecado público, para apanhar Jesus. Vamos imaginar que deve estar passando com essa mulher. Na hora, pegou. Que vergonha toda essa mulher. As mulheres, por favor, você coloca no lugar. Pegou. Agora, hein? Na hora mesmo. E agora todos estão sabendo. Não é fácil não. Não é fácil. Mas vamos usar disso para matar a mulher. O objetivo principal é matar a mulher, fazer justiça. Não. O objetivo principal deles é apanhar Jesus na armadilha.
Mas o ensinamento fica aqui nessa primeira parte. O pecado traz então sempre a morte. E é prático esse princípio. Quantos já vimos pessoas com drogas? Que traz a droga? Morte. As bebidas, o que trazem? Morte. Gente, é morte porque perde a dignidade maior que a dignidade de filho de Deus. Vocês já viram um bêbado como que perde a morte? A gente passa nesses bares, a gente está deitado no chão como se fosse um cachorro, e os cachorros estão valendo quase que como uma pessoa. E olha lá se os cachorros têm mais dignidade que uma pessoa assim jogada. E um que usa droga. Tá? E quantas famílias são destruídas por causa de adultério? O pecado traz sempre a morte, a destruição. Tá? E aí você pode notar que realmente isso é válido. E essa é a tentação do demônio. Tentação muito grande. Qualquer um de nós pode experimentar essa tentação. Primeira coisa que o demônio faz: dá nada não, pode experimentar, é só um dia, você tem que viver a vida, coragem, meu filho. E vocês acham que essa é a tentação? Não, não é ainda. Isso é só o começo, mostrar um bem mentiroso. Agora vem a tentação pior. Porque o pecado em si, ele sempre depois traz uma culpabilidade, somada com autodesprezo. E como isso é terrível? Agora essa é a tentação pior que uma pessoa pode experimentar. Porque o que nós temos de melhor é a filiação de Deus. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do reino dos céus. E o que um pode experimentar, porque isso nós podemos chamar de falsa humildade. Não esqueçam, irmãos. Falsa humildade. Isso é a tentação do demônio para arrancar o que nós temos de melhor, que é a filiação de Deus. Somos filhos de Deus, amados por Deus. Cristo morreu na cruz por nós. Você não vale nada. Claro que a gente vale. A gente vale muito. Nós valemos tanto. Valemos o sangue de Cristo na cruz. Valemos o amor de Deus por nós. Mas o demônio que faz a tentação pior. Você é um pecador. Você é um fraco. Você é um bosta. E cuidado, porque isso daí não é humildade não. Isso é tentação contra a dignidade de filhos de Deus. Normalmente vem dessa culpabilidade falsa humildade, culpabilidade, autodesprezo, essas inseguranças e sentir-se inferior aos outros e ao mundo. Porque o pecado sempre vai trazer a morte. E a morte aqui tem vários significados. Pode ser o inferno, um significado. Pode ser essa exclusão na sociedade. Quem vai emprestar dinheiro para um bêbado? Vocês têm coragem de colocar 100 mil na mão de um bêbado? Ele não tem dignidade. Mas também pode acontecer essa coisa pior. Se sentir mal, pior pessoa do mundo, não estou prestando. Cuidado, porque se sentir-se inferior não é humildade. É complexo, é insegurança, é tentação contra a filiação. Por isso é perigoso. Claro que a conclusão é evidente aqui: o pecado traz a morte, mas essa morte aqui é muito mais do que só a morte física no inferno, porque traz inseguranças e doenças. E muitas vezes você vai encontrar com uma pessoa e ela não consegue viver mais. Um trauma psicológico, uma coisa que aconteceu lá no passado, um pecado, uma situação que viveu, e agora ela está determinada por aquilo e não consegue mais romper, não consegue mais adiante. E você vai com um psicólogo, com outra pessoa, e descobriu o que é. O pecado trouxe a morte para essa pessoa, e agora ela não consegue ir adiante, dar um passo, porque ela carrega consigo uma insegurança, uma culpabilidade, e se sente inferior por aquela coisa
ou para aquela fraqueza que ela tem. Então, isso daí não vem de Deus. Por quê? Porque Cristo não traz a morte. Cristo traz o quê? Vida. Qual é o lema da quaresma? Eu vim para que todos tenham vida e vida abundante. Então cuidado, porque o demônio, ele diz primeiro: tudo bem, minha filha, viva a sua vida, sua mãe e seu pai te pedem de viver. Aí depois que peca, principalmente, irmãos, parte afetiva para os jovens. Pecados, essa mentalidade de vídeos morais, essas coisas que vão aparecendo, elas geram depois uma insegurança tão grande na pessoa e culpa grande que carrega, principalmente parte afetiva. Perigosíssima essas áreas para os jovens, principalmente os jovens, mas para todos, né? E carregam a culpa que tem que romper. Mas eu me sinto pecador. Cuidado com isso daí, que pode não ser coisa de Deus. Pode não ser coisa de Deus, tá? Por quê? Deus não vem humilhar ninguém. A diferença de se sentir-se humilhado para humildade é muito grande. É muito grande. A diferença está muito grande, tá? E então, primeira consideração, primeira premissa para a nossa Santa Missa: o pecado sempre traz morte. Verdade. Traz morte, destruição. E esses exemplos como droga, como adultérios, bebidas, como destrói. Tá? Mas a gente não pode parar aí. Por quê, irmãos? Porque Deus é muito bom e a gente precisa fazer a experiência da misericórdia de Deus. Ou ao contrário, o perdão traz vida. O perdão traz vida. Agora continua a segunda parte do Evangelho. Jesus, tentado pelos judeus e tentado pelos mestres da lei, fariseus e mestres da lei, primeiro, a melhor resposta sempre é o silêncio. A melhor resposta para tudo nessa vida é o silêncio. Mas depois de tanta persistência, Jesus, conhecendo bem o coração daquela mulher humilde agora, humilde, diferença muito de se sentir inferior, mas humilde, coração humilde, e conhecendo o orgulho daqueles fariseus, daqueles mestres da lei, dá uma resposta muito acertada para nós, né? Claro, que Deus mesmo. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O que está acontecendo? Começam a baixar a cabeça, lembrar os pecados. Nada se perde na Sagrada Escritura, irmãos. Nada se perde. E os mais velhos começam a sair primeiro. Os mais velhos. E por que eles vão primeiro? Eu posso dizer a vocês. Tomás de Kempis, na imitação de Cristo, diz isso: não é prudente nem sábio viver muitos anos. Porque quanto mais se vive, mais pecado se junta. Mais pecado se junta. Os mais velhos dizem: mundo novo está perdido, diz esse grande filósofo brasileiro. Vocês conhecem Tião Carreiro Pardinho? Mundo novo está perdido, esses jovens estão perdidos, esse famoso Tião Carreiro. Não está perdido nada não. Os mais velhos se acham melhor que os mais novos, mas não são não. Vocês têm mais pecado. Quanto mais tempo de vida, mais pecado juntou. E você é jovem, sem pecado, vamos dar exemplo, 10 anos. Quantos anos você tem? Proporção: 50, 500 pecados. E você tem quantos? 70, 700 pecados. E você ainda está se achando melhor que o jovenzinho? Por isso que o Tomás de Kempis nesse livro diz: não é prudente viver muitos anos, porque quanto mais tempo se vive, mais pecados se juntam. É claro, eu ainda estou novo para viver muitos anos, né? Começaram os mais velhos a saírem. Coitado ali, então vocês perdoaram, não culparam que ofendeu vocês não, tá? Mas para dizer, nós temos quanto mais idade, mais pecado nós temos para chorar. Mais pecado. Porque a gente, ser humano, a gente diz: nunca mais vou pecar. Tá, até de tarde.
Nós já temos outro pecado de novo para pedir perdão a Deus. Outro pecado. Quantos anos você tem? Mais pecado vai juntando. E dos mais velhos aos mais novos. Mas a atitude mais importante aqui: olhar para dentro de si, lembrar nossa história, lembrar nosso pecado. E Cristo diz isso não para nos humilhar, para fazer um inferior, não, para nos tornar humildes. Porque o nosso pecado ele não serve para nos determinar, impedir de viver. Ele serve para nos tornar humildes. Reconhecer que sem Deus a gente não vai muito longe. Reconhecer que a gente é fraco, como a gente precisa da graça de Deus. Todos temos nossas coisas. E se nós andamos julgando, criticando, fazemos rodinhas para falar mal dos outros, para dizer como tem que ser os outros, é porque faz tempo que não lembra o pecado. Olha para trás um pouco, meu irmão. Olha aquelas coisas suas. Já está se achando mais santo, mais perfeito, para no direito de julgar, tacar pedras. E o tacar pedras aqui é muito mais que pedras físicas, são pedras psicológicas, duras. E quantas pessoas têm que enfrentar calúnias, têm que enfrentar durezas, porque um já esqueceu sua história, suas fraquezas, e agora já está encerrado no seu orgulho e são capazes de bancar um justiceiro com os irmãos. Irmãos, vamos pelo lado da misericórdia, porque se vamos pelo lado da justiça, ninguém se salva. Ninguém se salva. Pare com isso. Fulano merece, outro merece. Se for ver quem merece, nós estamos todos lascados. Essa é a verdade. Ninguém vai se salvar. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Atira a primeira pedra. Nós atiramos pedras demais, pedras psicológicas. Fazemos prisões, panelinhas, rodinhas. E os grupinhos, né? E essas coisas são comuns em comunidades. Ai de um coordenador de pastoral, ai de um que está na liturgia, ai de um festeiro. O povo implica até com a roupa da festeira, né? Com a roupa da festeira. Graças a Deus aqui não tem isso, né? Graças a Deus. Olha lá a festeira. Se a festeira dá um testemunho, já um monte de gente falando mal, por favor. Se implica com tudo. Quem não tem pecado, atira a primeira. Eu diria a vocês assim, irmãos: é prefeito, coitado, vai apanhar. É polícia, vai apanhar. É padre, nós não, a gente escapa. O povo gosta muito da gente. Eu nunca nem ouvi falar mal de padre. Mas vocês acham que o padre escapa? Vocês, os pais, ixi, coitado de vocês. É mulher, é filho, é sogra. Não, porque sogra só fala bem de gente, né? Tacando pedra, as pedras que a gente recebe o tempo todo. Uma função. Se esquece todo o bem que se faz e se concentra num defeito. 99 coisas boas, mas um defeito já serve para a gente tacar pedras naquela pessoa. E dizer que está mal, e vai, e diz. E não sossega. E é uma raiva tão grande que as pessoas têm, que é inexplicável essa raiva. É inexplicável. Da onde vem isso? Às vezes parece demoníaco. É demoníaco. A vontade de fazer justiça, mas não é justiça. Isso é ódio, isso é vingança, isso é dureza, isso é um coração orgulhoso. Menos justiça. Menos justiça. E agora está na moda. Justiça, é justiça. Que justiça? Olha mais para dentro de si. Não quer dizer só desequilíbrio emocional. Não quer só mostrar que a gente é fraco, que a gente não consegue nem compreender. Quer mostrar que já esqueceu da sua história. Irmãos, vou fazer uma fofoca para vocês, né? Nós estamos com moda agora na diocese. O povo, um padre tomou uma decisão, e o povo não gostou e liga na cúria. Vamos falar mal do padre, do bispo. Vamos tirar o padre. Não tem outro não, só tem aquele. É fácil tirar o padre, vai colocar aquele no lugar, não está tendo outro não. E nós fizemos uma reunião do clero, 99%, não, 100% dos padres disseram: eu tenho piadinha.
Liga para a Cunha. Aí o outro padre vai resolver esse caso. Liga para a Cunha. Então, nós estamos dando exemplo, mas nossa vida é até boa comparada com a de vocês, né? Puxa vida, enfrentar almoço de família tem virado problema. E os piores e que mais tacam pedras são os parentes, né? Parentada. Então tome cuidado para a gente não ficar matando os nossos parentes, nossos irmãos. Tomar cuidado na comunidade, porque senão nós podemos ficar parecidos com os mestres da lei e fariseus. Eles começam a arquitetar, organizar, e parece uma organização secreta dentro dos leigos, da comunidade, para ferrar um, ferrar o outro. E vamos fazer um abaixo-assinado para tirar uma coordenadora da liturgia, porque é muito mais fácil mudar a autoridade do que obedecer a autoridade. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então isso é muito válido para a nossa Santa Missa. Cuidado com essa justiça falsa. Cuidado com essa humildade falsa. E vem essa experiência perfeita hoje. O perdão traz vida. Por favor, quem tem jornalzinho, não todos têm, mas olha no final do Evangelho. O que Jesus diz para aquela mulher pecadora, que diz para todos nós que somos pecadores: ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz: eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Vira como na Sagrada Escritura não se perde nada. Podes ir. Podes ir. Porque o pecado traz morte. O pecado é uma prisão. Quando um está na cadeia e sai, podes ir, meu filho. A doença às vezes também é assim. Você está no hospital internado, aí o médico dá, agora você podes ir, meu filho. Você está livre novamente. Podes ir, recomeça. E como é bom escutar. Podes ir. Você pode ir. Aquilo que você fez, você está perdoado. Você pode ir, meu filho. Mais uma chance. Por quê? Porque o perdão é o único meio eficaz, ou seja, aquilo que acontece realmente, que arranca o mal, tira a morte, traz a vida. Perdoa realmente o pecado. Perdoa. Então, o único meio que vai arrancar o mal do mundo não é matar, passar gilete em um, descontar a raiva e vamos fazer um condomínio que vai morar só pessoas boas. Não. O único que vai arrancar o mal do mundo, tirar o pecado do mundo, é a misericórdia. O único meio eficaz. Podes ir em paz. Queria partilhar com vocês a experiência nossa de sacerdote. E das coisas que mais marcam o padre, irmãos, é a confissão. O sacramento da confissão. As pessoas vêm com muito medo, mas pode dizer a vocês, é o momento que Deus está mais alegre, mais feliz com essa pessoa. E como a gente deve chegar na confissão? Como essa mulher, baixar a cabeça, reconhecer nossa própria culpa, se sentir fraco, colocar a nossa vida nas mãos do Pai. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz, meu filho. Vai em paz, meu filho. Podes ir. Essa experiência para a gente que é sacerdote é a pior, né? Podemos dizer que é mais, chama a consciência do padre, é isso. Que nós temos tantas pessoas sinceras, tantas pessoas com intenção reta, tantas pessoas dedicadas, realmente que elas têm conversão. Isso é o mais humilhante, porque você vê como a gente também, como sacerdote, tem que crescer para poder ajudar melhor essas pessoas. E aí você vê a mão de Deus na vida daquela pessoa. Seus pecados estão perdoados, está absolvido. Irmãos, é uma experiência muito profunda como padre. Por quê? A pessoa coloca a vida dela. Como essa mulher estava? A vida na mão de Jesus. Quem pode por ela agora? Só Deus. Ela está esperando as pedras. Está esperando as pedras do mundo. Porque o mundo vai atacar pedras. Vai atacar as pedras.
mas ela espera de Deus a sua misericórdia. Irmãos, quantas vezes eu passei isso? Juntando o sacramento da confissão, com medo. Aí um falava assim, depois de falar os pecados: o senhor vai brigar, padre? Brigar por quê? Você está esperando que o padre vai chamar a atenção? Não, aí não é lugar para brigar, para chamar a atenção, para dar saco para ninguém, não. Aí é lugar para fazer experiência da misericórdia, experiência do amor de Deus por nós. Esse é o lugar. Assim, pode ir, meu filho, pode ir, recomeça. Esse pode ir para nós é um grande, porque você tem vida, você pode recomeçar a sua vida, não está mais morto. Você lembra do domingo passado, da parábola do filho pródigo? Estava morto e tornou a viver. Estava perdido, foi encontrado. Isso traz a experiência da misericórdia em nossa vida. A hora que termina a confissão, a gente até ri com o padre, né? Os padres. Aí um termina e fala assim: o que foi? Parece que arrancou, né? Vocês têm que dizer, arrancou aquela coisa nas costas que estavam pesando. É um peso tão grande que estava deixando a gente andar. Agora tirou o peso, você pode andar, né? Você pode andar novamente, porque não tem mais peso. Você estava carregando 300 quilos nas costas, não tem que andar de jeito, não? Tirou os 300 quilos, então de boa, né? Pode andar novamente. Esse faz a misericórdia. Isso faz a misericórdia. E aqui está o segredo, irmãos, para a nossa missa. Vocês podem levantar às 4 horas da manhã e rezar o terço? Ótimo! Continue. Essas mortificações vão nos ajudar na nossa conversão. Mas não perdoa nenhum pecado. Vocês podem sair daqui a pé para a Trindade? Ótimo! Não vou dizer que não deve. Então a intenção não é criticar isso daí. Mas você vai sair daqui pecador e chamar o pecador. Mesma coisa, não te perdoa. Aí um diz: que eu já fiz uma penitência grande aqui, andei, perdoa, você viu que eu perdoo os pecados? Não. Perdoa não. O lugar que vai perdoar os pecados é lá na confissão. É no sacramento da confissão. Tá? E entenda, o padre não quer dizer isso para humilhar. Mas quanto mais velho, mais confissão você tem que fazer. Mais perto da morte não está. Os jovens podem morrer, mas os mais velhos têm mais chance. Então vocês não brincam não, mas a confissão é mais frequente. Então não vai esperar passar mal para buscar um padre, não, já vai antes, né? Qualquer dorzinha de cabeça, subir um pouquinho a pressão alta aí, a pressão vai lá para a confissão. Não fica brincando não. Mantenha a confissão frequente. Irmãos, pergunta: o que o padre queria partilhar com a motivação e o objetivo era esse? Quinta, sexta e segunda, próximo, dia 14, 10, 11 e 14, mutirão de confissão nas nossas paróquias. Santa Edvige quinta, São José sexta, segunda-feira tem. Eu não vou com a cara desse padre, não tem problema não, vai com a cara que você quiser. Tá? O importante é ir lá, fazer como essa mulher pecadora, baixar a cabeça, olhar nossos pecados, fazer a experiência da misericórdia e escutar isso. Podes ir. Podes ir. Eu vim para que todos tenham vida. Como Cristo traz a vida à humanidade? Através da misericórdia. E como a gente faz uma boa confissão? Escreve os pecados, para na hora você não esquecer, para na hora não tremer. Leia. Assim. 5 pecados. Objetivo: perdoar, santo, ainda vai para o céu depois. E não fica 2 horas falando. Uma pessoa disse assim: mas eu tenho que contar a minha história, senão você não vai entender. Não, você não quer contar a sua história. Você quer justificar o seu pecado. Você quer explicar porque você pecou. Você quer argumentar. Ou seja, eu pequei, mas eu não, você pegou e diz: eu pequei. Então a gente não diz fofocas, a gente diz fofoquei. Vê a diferença? O senhor sabe, né, padre? Tem muitas fofocas. Não é assim que a gente diz, não. A gente diz fofoquei 5 vezes.
Se bem que já tem um mês, deve ser 100. Fofoquei. Quantas vezes fofoquei? Você sabe, né, Padre? As missas, né? Faltei a missa. Como faz bem a gente dizer assim, irmãos? Não fica justificando, explicando. Basta. Fofoquei, não sei nem quantas vezes, muitas vezes. Pronto. Já está perdoado. Perdoado. Olha, irmãos, o Padre disse muito hoje, mas a motivação é essa. Falar muito para ver muitas no mutirão de confissão, para a gente fazer uma boa Semana Santa e viver bem o período pascal, como é importante da nossa fé. Por favor, não escape da confissão. Dá um jeitinho aí, varão. Qual é a experiência? O perdão traz vida. O perdão traz vida. É tão bonito que nós rezamos no Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas. O que é isso? Baixar a cabeça, orar nossos pecados, colocar nas mãos de Deus, essa experiência da misericórdia. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não tacar pedra em ninguém. Não jogar pedra em ninguém. Dá misericórdia. Julga, critica, porque já esqueceu a sua história. O nosso pecado é isso, irmãos. Que não serve para nos humilhar, mas não serve para nos tornar humildes, humanos, compreensivos. E como é bom encontrar pessoas que conseguem entender uns às outras, que conseguem entender, que conseguem argumentar, que conseguem apoiar. A gente não apoia o pecado, mas consegue apoiar a pessoa. Como é bom isso? Ajudar as pessoas que precisam da misericórdia. Para a nossa missa, eu queria convidar vocês, comunidade, para a gente terminar. Quando preparava para a missa, a homilia, as coisas, pensava em oração. Então a gente vai lendo e vai descobrindo umas delas. E essa oração que está nas preces. Eu queria fazer duas vezes, porque depois vamos rezar novamente nas preces. Mas olha no jornalzinho, está em número 12, o final das preces, uma oração muito bela para a nossa Santa Missa. Está assim. Quem tem pode acompanhar o Padre, né? Quem tem jornalzinho. Senhor, continuai a salvar vossos filhos conjuntos. Senhor, continuai a salvar os vossos filhos e filhas pela vossa infinita misericórdia. Salvai-nos por vossa compaixão e ouvi os nossos pedidos. Por Cristo nosso Senhor. Profissão de fé. Creio em